aluna, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que seja tudo ótimo. Vai ficar melhor ainda, vai ficar mais Power Blaster dentro do Inter Plus Advanced de foda, porque a gente vai começar a discutir, obviamente, a melhor matéria que tem, que é biologia. Gente, o objetivo da nossa aula de hoje é começar a introduzir a discussão acerca desse tema aqui, ó, bioquímica celular. Galera, esse assunto ele é um assunto muito importante porque é o disparado, é o assunto que mais a biologia vai dialogar, obviamente, com a química, né? Já visto o nome do próprio conteúdo. Por que é legal a gente entender isso aqui? Isso aqui vai ter uma série de aplicações no nosso cotidiano. Vocês vão ver que a gente consegue extrair um monte de informação a partir de algumas características básicas das moléculas e a gente vai entender melhor, inclusive, como é que funciona a nossa fisiologia, ou seja, o jeito que o nosso organismo efetivamente funciona. Aí, antes da gente começar a discutir especificamente essas questões, eu quero comentar com vocês o que leva a gente ter esse ramo da química dentro da biologia. O negócio é o seguinte, turma. Quando a gente vai olhar para as moléculas que formam os seres vivos, a gente se dá conta que, basicamente, essas moléculas obedecem sempre essas substâncias que estão aqui. O nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Basicamente, todas as moléculas que formam os seres vivos são compostas por um arranjo desses átomos aqui. E aí, por conta disso, a gente diz que essas substâncias aqui formam o que a gente chama de substâncias orgânicas. Vocês com certeza vão ver lá no curso de Química que gira muito em torno principalmente desse átomo aqui, ó, do átomo de carbono, tá? Que de fato, majoritariamente, essas moléculas que estão aqui embaixo, elas são formadas todas ao redor do átomo de carbono. Quais são essas substâncias que formam os seres vivos? Eu elenquei aqui algumas delas. Os carboidratos, que normalmente vão ter função energética, mas podem apresentar função estrutural também. Quando eu falo de função energética, é como se fosse combustível. Estrutural, que vai ajudar a formar algumas estruturas nos seres vivos. Os lipídios, que também primariamente vão ter função energética. As proteínas, que vão ter as funções mais diversas possíveis. Os ácidos nucleicos, que principalmente vão ser responsáveis por armazenar informações. E as vitaminas, que vão ser substâncias que vão atuar em viabilizar processos orgânicos, processos que ocorrem dentro do nosso organismo. Todas essas substâncias aqui são compostas, então, por uma organização desses átomos que estão aqui em cima. Vão variar em quantidade cada um deles e não é obrigatório, turma, que todas essas substâncias estejam presentes nesses compostos. Basicamente, quem costuma estar sempre presente é justamente o átomo de carbono. Então, os seres vivos são formados principalmente por essas moléculas. Nós, animais, por exemplo, nós nos destacamos principalmente devido a uma grande quantidade de proteínas em nosso organismo. Só que isso, turma, quando eu estou levando em consideração as substâncias que são orgânicas. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar ao longo da sua vida que, apesar da gente ter essas estruturas aqui, existe uma outra substância que está muito abundante em nosso organismo. Que substância que é essa? A água, né? O bom e velho H2O. Só que veja bem, turma, enquanto do lado de cá eu estou discutindo as substâncias orgânicas que formam os seres vivos, do lado de cá eu estou comentando com vocês as substâncias inorgânicas. Eu não consigo formar um ser vivo sem as substâncias orgânicas, também não consigo formar um ser vivo sem as substâncias inorgânicas. No entanto, normalmente, essas substâncias inorgânicas, apesar de elas estarem presentes nos seres vivos, elas vão atuar de forma a contribuir para o bom funcionamento dos seres vivos. É o caso dos sais minerais. Os mais diferentes tipos de sais minerais que a gente tem, ferro, cálcio, iodo, cobre, todos eles são sais minerais que a gente precisa no nosso interior para poder funcionar corretamente. Nós vamos depois ter um momento, a gente vai discutir com calma quem são esses sais minerais. Mas isso é num outro momento. O que eu efetivamente quero falar hoje com vocês na aula é a respeito dessa substância aqui, ó, da tão querida, da tão desejada, da tão fundamental água. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar várias vezes ao longo da sua vida da necessidade que você tem de ingerir água. Inclusive, já vou adiantando para você, meu caro aluno, minha cara aluna, que
é cheio de mito, é cheio de lendas urbanas, cheias de fake news no que diz respeito à quantidade de água que a gente vai ingerir ou até mesmo a quantidade de água que a gente tem no nosso organismo. Toma como exemplo. Provavelmente você deve ter ouvido falar que a gente precisa de ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Isso é mentira. Por que isso é mentira, gente? Porque essa ideia de 2 litros de água por dia é algo totalmente arbitrário. Não existe a obrigatoriedade de você ingerir 2 litros de água por dia. O que existe é a demanda que você tem de estar sempre ingerindo água. E, inclusive, vale a pena a gente lembrar que essa água não necessariamente precisa de ser ingerida na forma do líquido água. Porque, afinal de contas, todos os seres vivos vão apresentar água em sua composição. Outra lenda que a gente escuta falar muito. 70% do nosso corpo é composto por água. Isso também é uma mentira. Por que isso é uma mentira? Porque vários fatores diferentes, turma, vão influenciar no percentual de água do seu corpo. Fatores como idade, quanto mais novo você é, mais água você tem. E eu vou explicar para vocês por que a gente consegue observar isso. Além da idade, composição corporal. Se você tem mais massa muscular ou se você tem mais percentual de gordura, você também vai perceber que essa porcentagem de água no seu corpo vai mudar. Tecidos mais metabolicamente ativos tendem a apresentar mais água do que tecidos mais metabolicamente inativos, ou seja, tecidos que são mais quietinhos, que são mais parados. Ou seja, uma pessoa que tem mais massa muscular tem mais água no seu corpo do que uma pessoa que tem mais gordura na sua composição. Tá certo? Então percebam, gente, que são vários mitos que cercam essa ideia da composição, da presença da água. Um último fator que influencia o percentual de água no próprio organismo é a espécie que o organismo apresenta. Existem espécies que vão apresentar um percentual de água maior no corpo, vou dar um exemplo bem escrachado, a água viva, e vão ter espécies que vão ter um percentual de água muito menor em seu organismo. Mas tenham certeza do seguinte, turma, no que diz respeito à vida como nós, seres humanos, conhecemos, não existe nenhuma forma de vida que consiga existir sem a presença de água. E aqui estão apenas algumas das funções que a substância água desempenha, que justamente esclarecem a necessidade que a gente tem de o quê? De notar que é através da água que eu vou viabilizar a vida. Um exemplo, uma característica muito marcante da água. A água é tida como um solvente universal. Solvente, turma, é aquela substância que tem a propriedade de dissolver um soluto. Quando eu uso a palavra universal, estou fazendo referência a quê? Ao quê? Universal no sentido de universo, de todo. A água, ela é um solvente universal? Sim, ela é um solvente universal, mas por um tipo específico de substância, que você provavelmente já sabe qual que é. Que substância que é essa? São aquelas substâncias que a gente chama de substâncias polares. O que é uma substância polar? É uma substância que apresenta carga. A água, então, é um solvente universal de todas as substâncias polares. Existem algumas substâncias que a água não dá conta de dissolver. Por exemplo, o óleo. Água e óleo não se misturam. Por que não se misturam? Porque o óleo é uma substância apolar. Não é uma substância polar. Mas ela vai conseguir dissolver várias outras substâncias diferentes. Um outro motivo para a água ser tão importante, ela é meio para diversas reações. Que reações são essas que eu estou fazendo referência? As reações de metabolismo. Metabolismo, turma, é toda e qualquer reação química que o seu corpo realiza para te manter vivo. A maior parte das reações químicas que ocorrem no seu corpo só são possíveis de ocorrer se junto estiver a água. Sem água, não existe metabolismo. Lembra que eu falei? O percentual de água está ligado, por exemplo, à idade? Justamente por conta disso. Pensa, se o seu metabolismo é mais ativo quando você é criança, porque você está em fase de crescimento, o seu corpo precisa de realizar mais atividades para poder funcionar, é mais do que natural que uma criança tenha um percentual de água muito maior do que um idoso, onde o sistema imunológico dele, ou o próprio funcionamento normal do corpo dele, já está mais desacelerado, já está mais lento. Então ele não precisa mais carregar tanta água assim. Uma outra característica que a água tem, que é ótima, é o fato da água atuar como um excelente regulador térmico. O que eu quero dizer na hora que eu falo de regulador térmico? Regular a
temperatura. Uma das propriedades que torna a água tão boa como regulador térmico, turma, é o fato da água apresentar um alto calor específico. O que isso quer dizer? Ela precisa de receber muita energia para fazer a temperatura dela variar em 1 grau. Isso, pensando em regulação térmica, é ótimo. Por que é ótimo? Ora, pensa comigo. Se eu preciso de fornecer muita energia para fazer a temperatura da água variar em 1 grau, num dia muito quente vai ser muito mais difícil para o meu organismo justamente fazer o quê? Ter a temperatura dele variar em alguns graus. Vai precisar de muita energia para isso acontecer. Somado a um outro fato, né, Tom? Somado ao fato que a água, quando evapora, ela rouba calor da superfície em que ela se encontra. Daí a ideia da gente transpirar. Nós mamíferos, muitos de nós mamíferos, transpiramos. Esse suor que fica sobre o nosso corpo, que é formado principalmente por água, quando evapora, rouba calor da superfície do nosso corpo, ajudando a gente a ficar o quê? A ficar mais frio e não superaquecer e ter problema com o nosso metabolismo. Uma outra função que a água desempenha é um excelente meio para transportar substâncias. Então, por exemplo, nas plantas, é através da água que a gente vai conseguir transportar as seivas, os diferentes tipos de seiva, tanto a bruta quanto a elaborada. Vai ser através da água que eu vou umedecer as minhas membranas para permitir, por exemplo, que haja passagem de gases, por difusão, por exemplo, né? Porque sem essa umidade eu não vou conseguir realizar o efetivo transporte de substâncias. E finalmente, mas não menos importante, uma última característica da água é que ela atua como um excelente lubrificante. Já visto que as lágrimas de alegria que você vai soltar no final do ano, quando você fizer aquela sua prova e tirar um excelente resultado e conquistar a vaga que você tanto está querendo na universidade. Na hora que você chegar lá, você vê lá o seu nome na lista de aprovado igual você quer, seus olhos vão ficar absurdamente lubrificados. Você vai soltar justamente o quê? Vai soltar justamente muita água pelos olhos, muitas lágrimas, que são excelentes lubrificantes, que ajudam a manter a superfície do nosso olho limpa e isenta de eventuais contaminantes. Nas nossas articulações, eu também vou encontrar água que vai funcionar como um excelente lubrificante. Turma, na nossa aula de hoje, então, o que a gente viu? A gente viu justamente os componentes que formam os seres vivos e separamos eles em duas categorias. Quais são as duas categorias? As substâncias orgânicas, que são sempre formadas por esses átomos que aqui estão, se destacando principalmente o carbono e o oxigênio, ok? Formando as substâncias orgânicas, que são essas que estão aqui dispostas no quadro, cada uma com uma função, que nós vamos ver nas nossas próximas aulas especificamente quais são essas funções, e nós vimos também que o nosso organismo também precisa de substâncias inorgânicas para poder funcionar. Em especial, a gente deu muita atenção para a água, onde a gente viu as diferentes características que ela apresenta e os diferentes usos que o nosso organismo funciona. Tudo bem? Galera, tudo de bom para vocês, bons estudos, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Falou!